Então, Hebreus 3. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e dirá: o Senhor Deus dos Hebreus veio ao seu encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Então, certo? Então, o que Deus está dizendo aqui para nós é que Deus apareceu a Moisés na sarça e o propósito de livrar o povo da escravidão do Egito qual era? Era prestar culto a Deus. Então, qual que é o propósito de Deus para conosco hoje? É nos libertarmos do império das trevas e estarmos aqui hoje para prestar culto a Deus. Foi essa a proposta que Deus deu para Moisés dizer: eu vou enviar vocês às autoridades vão receber você e vai com você até o rei do Egito. E qual que é o propósito? O propósito é uma caminhada de 3 dias no deserto para chegar até este monte e me prestar sacrifício, me prestar culto. Então, o que Deus faz? Deus nos tira da escravidão para que nós possamos ser livres para prestar culto a Deus. Então, nós estamos aqui para prestar culto a Deus porque Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe uma posição de livres para adorar o Teu nome. Então, foi essa a proposta que Deus deu para Moisés, para tirar o povo do Egito, para vir até Ele, numa caminhada de 3 dias, para adorar o Senhor. Então, o Senhor, qual que é o propósito de Deus? O propósito é que nós adoramos a Ele. E sabemos que nenhum escravo pode adorar a Deus. Somente livres podem adorar a Deus. Então, se eu ainda me vejo como escravo do pecado, ainda eu não estou apto a adorar a Deus. Então, Deus é quem nos liberta. A Bíblia diz que sua palavra liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, essa é a proposta de Deus para nós. Então, se nós estamos aqui neste culto, é porque entendemos que somos livres de toda a condenação do inferno. Nós somos livres de toda a maldição, de tudo aquilo que foi colocado conosco. Deus nos libertou e nos colocou num lugar onde nós podemos abrir nossas bocas e adorar esse Deus, né? E entender que esse Deus nos libertou e nós somos salvos por este Jesus, por esse Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Então, essa é a razão de nós adorarmos. Nós temos 2 motivos para adorar a Deus. O primeiro motivo para adorar a Deus, né, que todos têm que ter, é que Deus é Deus. E nós temos 2 motivos para adorar a Deus. O primeiro é Deus, Ele é digno de adoração, não importa quem seja. Agora nós temos outro motivo, porque Ele nos libertou, porque Ele nos salvou. Temos uma gratidão com esse Deus. Então, por isso nós estamos aqui, neste culto, nesta manhã. Porque Ele nos libertou da escravidão, do império das trevas. Né? A Bíblia diz que se essa palavra nos liberta, verdadeiramente seremos livres. Então, somos livres. Então, somos livres para adorar a Deus. E quero terminar dizendo o quê? Quero terminar para você dizer aquela passagem onde Abraão pega a lenha, pega o seu filho e vai ao Monte Moriá, né? Ali, Abraão leva 2 servos, e o que ele diz para os servos? Fiquem aqui. Quando ele avista o monte, ele fala: fiquem aqui, que eu e meu filho vamos adorar a Deus. O que nós entendemos? Fiquem aqui. Por quê? Porque quem não se considera livre não pode adorar a Deus. Só livre que adora a Deus. Só livre. Então, escravo não adora a Deus. Então, primeiro ele nos liberta, para depois você poder adorar a Ele. Então, nós temos aqui livres para adorar a Deus. Então, por isso que ele diz para o escravo lá, o servo: vocês fiquem aqui, que eu e meu filho vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. E se você é um livre, né, eu convido você a adorar a Deus neste momento. Porque eu creio que esse é o propósito que Deus nos libertou. Diga para o faraó que eu quero que meu povo venha com 3 dias de caminhada neste monte adorar o meu Deus.
Deus é digno de adoração. Requer que Ele seja adorado em espírito e verdade. E Ele que faz isso em nossas vidas. Amém? Se você é um desses, né? Então se posicione como adorador. E adore o Senhor. Amém? Porque eu creio que nós temos motivos suficientes para adorar esse Deus. Amém? Vamos adorar. Você veio aqui para adorar o Senhor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Posicione como verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não adora somente nas quatro paredes de um templo, de uma igreja. Ele adora em todo tempo, em todo lugar. Ele é um adorador fora daqui. Ele é um adorador no meio. Vai sentar, em nome de Jesus. Irmãos, abre suas Bíblias em João capítulo 10 e deixa aberto aí em nome de Jesus. Amém? Vamos convidar os nossos companheiros, guerreiros, fortes, animados, ó, aqui na minha frente. Um já cedeu ali no pau do pai. Vamos lá. Deixa um pouquinho. Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós tocamos diante de Ti. Ó Deus, a vida da igreja. Ó Pai dos pequeninos dela, Senhor. Ó Pai, pedimos a Tua graça, a Tua guarda, a Tua proteção. Ó Pai, que o Senhor venha revelar a eles, ó Deus, a Tua vontade nesse dia. Ó Deus, usa a professora para isso. Ó Deus, que seja feita a Tua vontade, ó Deus. Oramos, ó Pai, repreenda, ó Deus, todo mundo, ó Pai, espiritual contrário à Tua vontade com esses pequeninos, Senhor. Ó Pai, que somente o Senhor pode proteger e guardá-los, ó Deus, durante a semana, na escola, em casa, ó Deus, porque mais que nós possamos olhar, ó Deus, somos limitados, mas o Senhor é o olho que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo pode. Ó Pai, confiamos em Tuas mãos, ó Pai, te agradecemos pela Tua fidelidade e pela Tua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de João, irmãos, capítulo 10, da palavra do Senhor. Irmãos, hoje, para o conhecimento da igreja, para que nós possamos estar entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Hoje é um dia que nós estamos agradecendo a Deus, e é um louvor a Deus, né? Deixa eu ver aqui. Há um louvor a Deus, um agradecimento a Deus pelo dia, né? Dia do pastor, dia dos pais, e no Brasil também hoje é dia dos namorados, né? Eu queria enfatizar para os irmãos que a Bíblia, ela não traz para nós que namoro é antes do casamento, namoro é depois do casamento, né? Então eu convido os irmãos aí, os varão, né? Que já tem sua esposa, a estar, né, regando neste jardim, né? Regando, investindo nesse jardim, que esse é o que Deus deu para você, né? Para que você possa amar, respeitar, né? E a Bíblia diz até morrer por essa plantinha que Deus deu para você, que é a sua esposa e o seu esposo, né? Hoje, no Brasil, se comemora o dia dos namorados, né? E hoje é o dia do pastor. E dia 19, não é hoje, dia 19 de junho, aqui no Japão é dia dos pais. Então, nós vamos comemorar hoje,
o dia dos pais, e o dia dos namorados, e o dia do pastor. Nós louvamos a Deus, né, para quem toma essa posição diante de Deus. Uma posição honrada, né, uma posição digna de todo o nosso respeito, né, que Deus nos dê graça para isso. Eu convido a igreja a ler o capítulo 10 de João, que fala o pastor e seu rebanho, né? No Evangelho de João, capítulo 10, fala de um pastor e de seu rebanho. O versículo 1 diz assim: eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir as ovelhas todas, conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhece a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, e porque não conhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. O versículo 7 diz: então Jesus afirmou de novo: eu digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo que vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, e eu dou por minha espontânea vontade e tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque eu vi. Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Esta é a pergunta para nós nesta manhã. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, na dispensação da Tua graça, do Teu Espírito Santo, para ouvir do trono da graça de Deus aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Ó Deus, fala profundamente, ó Deus, segundo o Teu propósito, através do Teu Santo Espírito. É a nossa oração que fazemos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Quem dos irmãos já assistiram aquele filme chamado, aqui no Japão, passou um tempo atrás, O Último Samurai? Quem dos irmãos assistiu o filme O Último Samurai? Com Tom Cruise. Tom Cruise, né? Os irmãos lembram daquela parte aonde ele se apresenta ao imperador, era um menino jovem, né? Porque aquele que era o principal dos samurais, que liderava aquela
não a rebelião, mas querendo que permanecesse o samurai aqui no Japão, e ele era o líder. E quando acabou toda a história, acabou toda aquela guerra, o Tom Cruise ele aparece diante do imperador, e o imperador entristecido porque ele viu que os samurais defenderam o Japão por 900 anos com aquela espada. E ele viu que a modernidade chegou no seu país e ele aniquilou a tradição e os costumes desse país, e colocando os samurais por terra e trazendo a ferrovia, tudo que era de moderno no mundo moderno que estava vindo para o Japão, e ele viu que ele fazia parte desse mundo, e ele rejeitou este mundo. E Tom Cruise chega diante do imperador, um menino jovem, e ele pergunta assim: como que foi a batalha? Porque foi uma travada no última batalha. E Deus toca meu coração, e eu vejo esse episódio que é uma história que aconteceu, e aquele imperador pergunta para o Tom Cruise dizendo: me diga como ele morreu. Eu trago para o coração da igreja hoje, e Tom Cruise diz assim para o imperador: eu não vou dizer para você como ele morreu, eu vou dizer para você como ele viveu. E isso impactou meu coração, e Deus traz isso hoje, para que nós possamos entender como Jesus morreu. Você tem que entender como Jesus morreu, para saber por que ele viveu assim. O imperador pergunta: como que ele morreu? Tom Cruise disse: eu não vou contar para você como ele morreu. Eu vou dizer para você como ele viveu. Ele viveu uma história muito bonita. Mas para nós, irmãos, nós temos que entender como Jesus morreu. Como que ele morreu? Por que ele morreu? Jesus morreu para ser algo para nós. Então, Cruz não contou como aquele samurai morreu. Ele contou como ele viveu. Para que o rei, o imperador, pudesse entender por que ele morreu. Vocês estão tentando me compreender? Se nós queremos entender por que Jesus viveu neste mundo, nós temos que entender por que ele morreu. Se nós entendemos por que ele morreu, nós entendemos por que ele viveu esta vida de obediência a Deus. É isso. Que eu olho para esse capítulo 10 de João e vejo Jesus dizendo essas palavras: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. Nenhum de vocês poderia estar aqui nesta manhã se vocês não entenderem como esse Jesus morreu. Por que esse Jesus morreu? E esse Jesus que está sendo relatado nesse capítulo 10, ele traz para nós: eu sou o bom pastor. Esse Jesus, ele toma essa metáfora de ser o nosso pastor e traz para nós, como nós somos ovelha. Ele traz para nós que aquele que não entra pela porta não é a ovelha. Aquele que não entra pela porta, ele fala que é assaltante e que é ladrão. Ele traz para nós que o propósito dele é nos fazermos ovelhas, cuidado por ele. E ele diz que ele veio para libertar, ele veio para nos curar, ele veio para nos salvar. Ele traz o contraste nesse texto que ele diz: mas o outro ele veio para matar, roubar e destruir. Ele diz: eu não,
eu vim para que tenha vida e para que tenha abundância. Ele diz, eu sou o porteiro, abre a porta, e as ovelhas ouvem a minha voz. Ouve a sua voz e chama as suas ovelhas pelo nome e elas saem para fora. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem sua voz. Ele diz que nós, se nós somos a sua ovelha, nós o conhecemos e sabemos quem ele é. E vamos seguir. Tem o Salmo 23 no Velho Testamento que traz para nós que Davi já tinha essa consciência que Deus era o seu pastor. Davi, ele tinha essa experiência porque ele era pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai. E ele traz, nesse Salmo 23, como a ovelha é dependente de um pastor. A ovelha ela não tem nenhuma arma para poder lutar. A ovelha, ela é vulnerável no sentido de que poucos metros que ela vai perceber que o lobo está e já é tarde demais, o lobo já vai a tragar. A ovelha ela não tem nenhuma defesa. A ovelha não sabe aonde ir, ela não sabe onde caminhar. Se ela não tiver um pastor, Jesus quer trazer para nós nessa manhã que sem o pastor a ovelha será tragada. A ovelha, ela será devorada. E Jesus traz para nós, nesse texto, que há 3 tipos de pastores. Há tocadores de ovelha, há mercenários e há pastor. Jesus, ele afirma, eu sou o pastor. Eu sou um bom pastor. E nós sabemos que há mercenários, porque o texto traz que quando o perigo vem, ele é assalariado, ele trabalha por mês, trabalha por dia. E ele fala, eu vou dar minha vida para essas ovelhas, e eu vou embora. Tem muitos que se diz pastor, mas não são pastor, porque não se importa pelas suas ovelhas. Não vai atrás das ovelhas. Jesus traz aquele pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Ele vai pelos caminhos rochedos, pelos caminhos perigosos, e a Bíblia diz que não encontra ela. E depois ele traz ela nos braços e sana as suas feridas e cuida dela. Este é o verdadeiro pastor. E Davi tinha essa consciência de pastor. Ele fala, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu estou falando, irmão, de um pastor presente. Não estou falando de um pastor que você vai ligar para ele, né? Como eu vi essa semana a respeito da polícia, né? Muitos não acreditam na polícia e muitos não acreditam em Deus. Mas quando o ladrão vem na sua casa, aí diz o tenente, falou assim, que ele liga para a polícia e reza para que a polícia chegue em tempo. Então, ele começa a crer que tem que confiar, tem que chamar a polícia e tem que orar a Deus para que a polícia chegue em tempo, para que ele não seja consumido, não seja, né, destruído. E Davi tinha essa consciência de que Deus era seu pastor. E que ele era presente. E o Salmo 23 é muito lindo para nós, que traz para nós que esse pastor, ele nos cuida de nós, ele nos alimenta e ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. O inimigo está olhando você e eu, mas ele não pode tragar você e eu, porque existe um pastor que dá as suas vidas para as suas ovelhas. E Jesus, ele, nesse texto, ele está dizendo isso, mas a palavra de Deus nos afirma nos evangelhos que ele deu mesmo a sua vida. Jesus estava dizendo algo aqui que ele ainda não tinha feito, mas ele fez isso. Ele deu a sua vida. Somente Jesus poderia morrer na cruz por nós. Ninguém de nós pode morrer na cruz. A nossa vida na cruz não tem validade, porque a nossa vida não pertence a mim. A nossa vida foi nos dada, foi emprestada para nós. Mesmo que eu quisesse morrer por alguém, seria em vão. Jesus diz nesse texto, somente eu tenho autoridade para isso. Eu sou dono da minha própria vida. Eu dou a quem quiser. Eu posso dá-la, como posso retomá-la. Quem de nós pode dar e depois para quem volta?
Nós não temos essa autoridade. Jesus diz, eu tenho essa autoridade. Eu sou o bom pastor. E nós, irmãos, estamos vulneráveis. Estamos em perigo sem esse pastor. Porque uma ovelha nada pode fazer. Jesus mesmo disse para nós, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. No capítulo 15 desse mesmo evangelho, Jesus mesmo disse, eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podereis fazer. Nós somos totalmente vulneráveis às ações do lobo que está para devorar, do leão que está querendo tragar, do urso que está querendo nos consumir. E Jesus traz, eu sou o bom pastor. Davi tinha essa consciência de bom pastor, porque via que o próprio Deus o conduzia. Davi nunca foi em campo de guerra. Davi nunca deu um passo se não tivesse concordância com Deus. Porque ele sabia que se ele estivesse sozinho, ele seria tragado. Se ele estivesse sozinho, ele seria derrotado. Ele dizia assim, ó, Senhor, vou eu lutar contra os filisteus. E Deus do exército falava assim, ó, vá, que eu serei contigo. Ele ia e a vitória era dele. É por isso que ele escreve esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada dele falta. Eu estou falando, irmão, de um Jesus, de um pastor presente. Não é de um pastor que você vê o perigo e você não vê o pastor. Eu estou falando de um pastor que quando você percebe o perigo, o pastor está te protegendo. Eu estou te falando para você hoje de um pastor que quando a morte chegar até você, ele vai estar com você. Estou falando de um pastor que nada você terá falta. Estou falando de um pastor que ele olha para você e para mim nesta manhã e vê que nós precisamos dele. Mateus capítulo, se eu não me engano, Mateus capítulo 29, capítulo 9, a palavra do Senhor, versículo 36. Traz aquilo que Jesus olha para nós e vê que nós não temos. Mateus 9, 36. Jesus, ele olha para aquela multidão e o texto fala que Jesus se compadeceu daquela multidão. E Jesus se compadeceu daquela multidão por quê? Porque estavam aflitas, desamparadas. Ele usou, de que modo? São como ovelhas que não tem pastor. Esse Jesus, ele olha para nós e fala assim, são como ovelhas que não tem pastor. Que nós, nesta manhã, possamos ter a consciência de que não é nós que vamos decidir as coisas. Não é nós, aonde nós temos que ver, onde vamos ver, onde tem uma grama verdinha. Será que lá em Bifo tem fábrica que tem 4, 5 partes de Zambion? Será que lá em Puma é que é melhor para nós irmos? Como que vamos fazer? Será que nós vamos conseguir cumprir os objetivos? Não vamos conseguir fazer isso, fazer aquilo? Irmãos, Deus diz, eu sou eu que conduzo você. Eu que levo você para as águas tranquilas. Eu que trago refrigério para você. E o salmo de Davi termina dizendo, e habitarei na casa do Altíssimo por longos dias. Essa palavra impactou meu coração, porque ele está dizendo assim, eu vou visitar ele. Não, eu habitarei e morarei com ele por toda a eternidade. Essa é a proposta do bom pastor. Ele dá a sua vida por nós. E como ele pode fazer isso? E por isso que a necessidade, irmãos, do sacrifício da cruz do Calvário. Por isso que a necessidade, para que cumprisse todo esse propósito, Jesus, ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Para que ele pudesse dizer para você, eu sou o seu pastor. Vocês são minhas ovelhas. E a proposta de Jesus é fazer um só rebanho, irmãos. Por isso que eu falo para você, se você entrar em contenda comigo, entrar em contenda com a igreja, aí eu não vou ficar nessa igreja, porque eu vou lá para outra igreja. Irmãos, é um só rebanho. Aqui não existe um Deus, lá existe outro Deus. Deus vai olhar para você lá na outra igreja e falar para você assim, o que você está fazendo? Você não.
Eu te constituí rebanho lá no outro lugar. Existe só um rebanho. O texto que nós lemos diz assim, ó, eu sou o pastor e existe outro rebanho que eu vou trazer por esse aprisco. O aprisco de Canaã. Nós vemos na palavra do Senhor, quando nós abrimos o culto hoje, Deus chamando Moisés na sarça, no capítulo 3 de Êxodo, e falando para ele assim, ó, vá e diga ao faraó que liberte meu povo e que solte meu povo, para que meu povo preste conta. Nós estamos falando de um pastor, né? De um pastor que nos tirou das garras de Satanás. Nós estamos falando de um pastor que nos tirou das trevas da potestade. Um pastor que nos libertou, né? de um Deus que levou o seu povo para caminhar no deserto e alimentou o seu povo e cuidou do seu povo. O povo não confiou e não acreditou em Deus e foi morrer pelo deserto. Mas nós entendemos que a roupa crescia nas crianças. As crianças não trocavam de roupa. As roupas cresciam. Deus era tão poderoso naquele lugar que Deus fazia milagres e milagres e milagres naquele lugar. E o povo não creu que era Deus que estava guardando e protegendo e libertando. Eles queriam mais, queriam outras coisas. Que Deus era contrário a Deus. E todos eles foram morrendo pelo caminho. E nós vemos nessa história que Deus é o Deus libertador. Irmão, se Deus libertou você, das trevas, Ele não vai cuidar de você. Ele diz, eu dei a vida por você. Eu morri na cruz por você. Eu vou zelar por você. Nós vemos isso, nós vemos uma chamada de Deus para a vida de Pedro, quando no capítulo 21 de João, onde ele chama Pedro, né? Ele fala, Pedro, se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. A necessidade de Deus em apacentar as suas ovelhas. O que Deus mais quer é cuidar de mim e de você. Ele quer ser o seu pastor. Hoje nós comemoramos o dia do pastor, mas nós temos que retribuir isso tudo a Jesus Cristo, porque Ele é o sumo pastor. Eu sou o pastor, mas Ele é o sumo pastor. Ele é o supremo pastor. Como a Bíblia traz que Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo pastor. É Ele que deu a vida para as nossas ovelhas. Ele diz, Pedro, tu me ama, então apacenta das minhas ovelhas. Há uma necessidade de Deus de que as ovelhas estavam dispersas. O lobo ele veio. Jesus está reunindo a sua igreja. Reunindo o teu povo. Esse capítulo 10 traz para nós essa grandeza desse Deus. E esse Deus trazendo para fazer um só rebanho. E Jesus traz para nós desse texto. No capítulo 10. Que somente Ele é o pastor. Que não existe outro pastor. Os discípulos não compreenderam quando ele disse, e no versículo 7 ele disse, ele afirmou de novo, digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida também. Irmãos, a maior dificuldade da igreja é ser pastoreada. A igreja ela não quer ser pastoreada. A igreja ela precisa entender que ela é a ovelha. Muitas vezes nós como ovelhas queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós temos que tomar o lugar de ovelha. Se funcionar como ovelha e saber que Ele é o nosso pastor. E que Ele que nos pastoreia. E diz, eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que a conduzam também. E ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem ouvido a voz do seu pastor? Eu não estou falando da minha voz, não. Eu estou falando da voz do seu pastor. Pastor das suas almas. Aquele que pastoreia a sua alma. Aquele que conhece suas aflições. Conhece o que você está passando. Porque o texto fala que a ovelha conhece a sua voz. E o texto está dizendo que ele conhece você também. É um relacionamento que nós temos com Deus. Esse relacionamento, irmãos, se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, não estamos ouvindo a voz do nosso pastor, mostra para nós que nós não somos ovelha dele. E nós, como ovelha, não vamos ouvir as outras vozes, porque nós vamos ver que é estranho, não é a voz do meu pastor. Nós não vemos aquele vídeo que estava circulando na internet, que o pastor de ovelhas, né, deixou outras pessoas a chamar as ovelhas continuam comendo. Né? Oi, 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 oi. As ovelhas. Aí veio outra menina lá. Oi, oi, vem, vem. Ah, aqui tem comida, vem pra cá. As ovelhas só comendo aquela menina lá. E estava importância para aquela menina que estava falando. Mas quando o pastor daquelas ovelhas a chamou, elas vieram, vieram tudo correndo. Porque ouve a voz de Deus. Eu não estou falando aqui, irmão, de cair em pecado. Porque nós vamos cair em pecado. Mas nós temos um pastor que vai nos resgatar. Que vai nos buscar. Eu estou falando que você ouve a voz do seu pastor. O pastor das suas almas. Eu quero contar para vocês. Eu nasci no sítio, convivi um pouquinho. E depois voltei morar na cidade. Mas sempre nas férias de julho e de dezembro, nós íamos para o sítio do meu avô. Nós íamos passear lá. E eu via, irmãos. O meu avô, a casa era muito no alto, e o pasto era grande, e lá embaixo tinha um rio, que é aquele mesmo rio que a irmã viu lá, né? Mas só que o sítio do meu avô era mais para cá. Era o mesmo rio, o Rio Santa Maria. As vacas estavam todas para lá. Nós não víamos ela. Não vimos nenhuma. E o meu avô, com a voz já cansada, o meu avô dizia lá de cima, acho que dava mais de 1 quilômetro. Mais de 1 quilômetro assim dava. E o meu avô lá de cima, perto da casa, perto da mangueira, do curral, meu avô dizia assim, ó, vem, 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 vem. Aí eu olhava assim, falei, vô, você está falando mais demais. Aí eu olhava assim, não via nenhuma vaca. Não. Passavam uns 10 minutos, uma atrás da outra. Sem cavalo, sem tocar, sem nada. Só assim, ó. Vem, 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 vem. Elas vinham. Elas vinham. Uma atrás da outra, aquele risco branco vindo. Claro! Uma atrás da outra. Com os seus bezerrinhos. Porque o meu avô separava os bezerros 3 horas da tarde. Aí eu prendia os bezerros. E depois dava palha para a vaca. Dava uma coisa para comer. Ia todo dia desse jeito. Poderia ser eu lá. Vem, 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 não vem. Então, as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. Isso que nós temos que, isso que Deus quer trazer para nós hoje, para que nós possamos perceber a voz do nosso pastor. Porque o texto está dizendo que nós conhecemos a voz do nosso pastor. Muitas vezes nós ouvimos outras vozes e vamos a outro lugar, mas não é a voz do nosso pastor. Nós temos que ter consciência que Deus diz que nós conhecemos a voz do nosso pastor. E se nós não estamos sensíveis à voz do pastor, Senhor, que eu seja sensível à tua voz. Porque eu não quero seguir mercenário. Eu não quero seguir tocador de ovelha. O que é tocador de ovelha? É aquele que só toca a ovelha. Né? Ele pega a ovelha, conduz a ovelha para aquele lugar, e aquele lugar não tem grama verde. Ah, não importa, vai passar a hora mesmo. Comeu, quem não comeu, não comeu. Tocador de ovelha. Né? Nós vemos hoje pastores, irmãos, que pelam a igreja. Sabe, a ovelha vem toda polpuda, né? Com a lã bem fofinha, toda polpuda, assim, cresceu a lã, e
E na hora do culto, o pastor pega aquela máquina, na ovelha, é que nem quando faz com um pudo, limpa ele que o bicho fica até sem graça. Né? Sai triste, sem graça. Limpa tudo. Por quê? Porque tem a hora do dízimo. E aí o pastor não se contenta com a hora do dízimo. Olha, irmãos, nós temos mais uma algo para pagar esse mês. Olha, irmãos, nós temos um missionário que está em tal lugar. Precisamos levantar mais uma oferta. Aí a ovelha trouxe a oferta, né, o seu dízimo, né, trouxe aquele dinheiro que é para ele sair daqui quando a igreja não tem almoço, levar sua família para almoçar no restaurante, também foi tudo. Aí ele sai, né, sai daqui da porta da igreja, aí o filho fala, papai, onde nós vamos comer hoje? Filho, vamos para casa, porque o que nós tínhamos acabou tudo. Limpou a ovelha, pelou a ovelha, mercenário, né, tocador de ovelha. E Jesus não faz isso. Jesus diz, eu sou aquele que ama as ovelhas, eu sou aquele que cuida das ovelhas, eu sou aquele que dou a minha vida por vocês. Esse amor que Jesus quer que você sinta, que você foi resgatado pela morte dele, e a vida foi retomada a ele novamente. Esse sentimento que Deus quer que nós tenhamos diante dele. Viver como ovelha. Irmãos, aonde estiver limpando a sua lã, e que você não tem lã nenhuma, né? Que você só anda sem nada, e está te sugando, não é pastor. Não é pastor. Pastor, Jesus está dizendo para nós, eu sou o pastor das minhas ovelhas. Eu sou o pastor. Eu sou que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E você sabe como que esse pastor morreu. Você sabe como que esse pastor morreu. Para que você possa entender como que ele vive em você. Se ele deu a vida dele, o resgate a você, ele não vai cuidar de você. É isso que Deus quer que nós tenhamos consciência. Sabe que tudo que nós estamos passando não escapa, não sai da autoridade e do domínio e do poder de Deus. Paulo e Silas, em Filipe, no cárcere, eles tinham essa consciência. Eles foram para lá, apanharam, foram presos e cantavam, adoravam a Deus, porque sabiam que Jesus era o seu pastor. Que tudo que eles estavam passando ali não escapou do cuidado e da proteção de Deus. Deus tinha um propósito. E ele falou, vamos adorar a Deus. Porque nada é maior que Deus. Nada é maior que Deus. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por aflições. Você acha que Deus não está pastoreando a sua vida. Pelo contrário, Deus está pastoreando a sua vida. A você. É que Deus está querendo tratar de você. Deus está querendo lapidar você. Deus está querendo mostrar para você algo que talvez você ainda não entenda. Mas não que Deus não ama você. Deus ama muito você. Porque Ele deu a sua vida por amor. E Ele é o seu pastor. Ele cuida de você. Eu queria trazer 2 versículos para vocês, irmãos, que está aqui na palavra de Deus, que diz para nós. Hebreus 13, versículo 20. Hebreus 13, 20 diz para nós. 13, 20. A Bíblia diz nesse texto que, ora, Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das nossas ovelhas. Pelo sangue de Cristo, da aliança de Cristo, pela morte de Cristo, Ele se tornou o nosso grande pastor das nossas ovelhas, das nossas vidas. 1 Pedro 2, 25.
1 Pedro 2:25. O que esse... 1 Pedro 2:25. Esse Jesus está dizendo para nós assim, porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispos das vossas almas. Nós um dia estávamos desgarrados. Um dia nós vivíamos eu vou dizer o privilégio, claro. Um dia nós vivemos pela nossa própria vida. Um dia nós vivíamos pela nossa própria intuição. Íamos para lá e para cá. Éramos desgarrados como ovelha, fora do aprisco de Canaã. E esse Jesus nos resgatou. Esse Jesus nos alcançou e nos buscou. E se tornou o bispo e o grande pastor das nossas vidas. 1 Pedro 2:25 diz que esse Jesus, ele se tornou pastor das nossas vidas. Um dia nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras más, mas um dia ele nos reconciliou e hoje nós somos ovelhas desse grande pastor. Eu sou o pastor de vocês, mas na verdade vocês têm um grande pastor. E se grande pastor não é só pastor de vocês, ele também é o meu pastor. Ele é também o meu pastor. Eu estou falando do grande pastor, do sumo pastor, daquele que nós vamos olhar para ele e vermos que ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Aonde está escrito isso na Bíblia? Salmo 80, versículo 1. Salmo 80, versículo 1 diz que dê ouvidos a quem? Ao pastor. E que esse pastor está? Esse pastor está sentado e entronizado no céu, no alto e sobre o trono. Como está escrito lá? Salmo 80, versículo 1. Vamos colocar de pé, irmãos, que eu nem vi a hora passada. Salmo 80, versículo 1. E onde está o trono dele? Onde está o trono dele? Diante de Efraim. Não, versículo 1. Onde está o trono dele? Assentado no alto sobre o trono. Ali está o nosso sumo pastor. O pastor das nossas vidas, das suas ovelhas. E eu queria terminar. Lembro também 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primeira Pedro 5:4 diz para nós. Aí ele veio e fala assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível, a coroa da glória. Então, quem vai dar isso daí para nós? Quem vai dar o imperecível? Vai ser o Supremo Pastor, o Sumo Pastor. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, de que nós somos ovelhas desse pastor, desse Sumo Pastor. Jesus diz: eu sou o pastor das minhas ovelhas. Irmãos, por que você está dizendo isso, pastor, hoje? Porque eu não quero tomar o lugar de Deus. Quem pastoreia a sua vida é Deus. Quem pastoreia a sua vida é Deus. Porque se um dia não, se eu dizer algo para você, eu quero que seja Deus dizendo para você. Se eu vou visitar você na sua casa, eu não vou por mim mesmo. Eu vou por esse sumo pastor, por essa autoridade. Aleluia. Glória a Deus.
naquilo que ele é. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus tem dado autoridade para nós. Jesus fala nesse capítulo de autoridade, de autoridade, 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 autoridade. De autoridade, 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 cuidada a Ele nos céus e na terra. Autoridade, irmão, que fosse da igreja, de anular o que o inferno fez. Anular. A autoridade de olhar para algo e dizer, em nome de Jesus, está cancelado, está neutralizado o poder das trevas. Deus concede isso à igreja, às ovelhas, e que nós vamos posse disso, em nome de Jesus, aleluia. Eu estou tomando posse disso, aleluia. Estou tomando posse disso. E que você possa tomar posse disso. Neutralizar as forças do inferno pela autoridade que Deus concede à igreja. Aonde está esse sumo pastor? Esse sumo pastor está aqui. Dentro de cada um de nós. Dentro de você, dentro de mim. Ele que nos dá essa autoridade. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo que foi profetizado hoje aqui. Quando a Berenice disse, esta igreja será reconhecida. Deus levantará pequenos nesta igreja. E um nome foi levantado nesta noite. Amém. Um nome foi levantado nesta noite. Não que Deus não vai levantar mais nomes neste lugar, mas um nome. Deus tem tocado ali naquele canto. Quando a Berenice estava ministrando pela parte de Deus, neste lugar. Separando as suas ovelhas. Para algo que Deus vai fazer. É muito forte, irmãos. É muito profundo e espiritual. E como a mensagem foi do grande sumo pastor, hoje, eu creio que já tem separado há muito tempo atrás. Mas hoje, ele quer que venha à existência. Para que você receba isso. Eu quero convidar essa menina para vir aqui. Esse sou pastor. Cuidado dela. Aleluia. E olhado por ela. Separado ela. Jesus separou essa menina. Jesus escolheu essa menina. Separou Jesus. Ela não sabe nem o que eu estou dizendo. Mas Deus separou ela. Deus diz esta manhã que tudo que ela passou será dado poder para ela. Autoridade no mundo espiritual de dizer doença sai. Enfermidade está cancelada. E se abriu a porta, como ele disse. A porta está aberta diante dela. Para invocar o mundo espiritual. E o que ela dizer, em nome de Deus, será concedido. Deus separa ela, irmãos, para a sua causa e para o seu reino. Por isso que ela não foi consumida. Por isso que ela não foi destruída. Deus teve compaixão e viu que ela não tinha pastor e se tornou pastor. E Deus vai enviar ela para ser boca de Deus. Os 4 cantareiros ser o instrumento de Deus. A autoridade será concedida. E ela vai começar a experimentar isso da parte de Deus. E uma pessoa só neste lugar. E nesta manhã, Deus olhou para ela e separou. Olha, para que a vontade de Deus seja feita na ela. Olhou. E tem mais. E ela será testemunho para as suas irmãs. As suas irmãs seguirão
os passos dela. Fala, mamãe, eu quero ser como ela. Ela vai inspirar as suas irmãs. Será o testemunho de Deus. E Deus enviará ela às nações. O Senhor separou ela para fazer isso em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos diante de Ti. Eu somente sou instrumento do Senhor, ó Pai, para a proclamação e para dispensar sempre a Tua palavra. Deus, que aquilo que o Senhor colocou nesta hora, Senhor, que venha a existência deste mundo. E que o Senhor, ó Pai, ó Deus, conceda a ela, ó Deus, autoridade para anular aquilo que o inferno tem feito, e estabelecendo aquilo que o Senhor quer que estabeleça, em nome de Jesus. Ó Senhor, Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela vida dela, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim, Carlos, eu sei que as crianças que vão apresentar uma coisa, e os irmãos vão orar e os irmãos ficam sentados por um instante, em nome de Jesus. Eu queria fazer esse culto de outra maneira, mas Deus preparou isso da maneira. Eu tinha preparado um áudio e Deus preparou desta maneira. Que seja feita a maneira do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Deus e te agradecemos, Senhor. Que venha até nós a consciência de que nós, ó Deus, somos pastoreados por este pastor. Ó Deus, que Tu ama a todos nós. E que o Senhor requer bem a todos nós. Da maneira, ó Pai, como o Senhor aprova, que seja feita a Tua vontade. Como foi profetizado nesta manhã. Esta igreja experimentará o sobrenatural de Deus. Esta igreja será levada ao alto entendimento espiritual. Porque Deus achou graça. E que o Senhor, Deus, faça a Tua vontade. Pai, que o Senhor levanta o pequeno nesta igreja, para que confundia, Deus, os grandes neste lugar. Oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus. Porque o Senhor é nosso pastor e nada Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, todos aqueles, ó Pai, que tem algo no coração neste lugar, ó Deus, mas não é nada maior do que o Senhor. Que o Senhor é um Deus grande e Deus poderoso. Nós confiamos em Ti, Senhor, e colocamos nossas vidas nos Teus caminhos. Obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmãos, eu queria dizer para vocês que o mês de agosto se aproxima e eu faço um convite àqueles que querem participar, fazer o curso de batismo, que não é batizado e que você quer ser membro desta igreja, né? Participar do corpo de Cristo neste aprisco, né? Ser o rebanho de Cristo nesta cidade, né? Ser a igreja de Cristo nessa cidade. Você ainda não desceu as águas do batismo, ainda não confirmou ainda aquilo que Cristo fez espiritualmente na sua vida. Eu convido você a conversar comigo e falar, pastor, eu quero descer as águas do batismo neste mês de agosto. Mês de agosto nós vamos fazer um batismo. Né? Não que nem que seja uma alma só, eu me darei por satisfeito. A Bíblia diz que, né? A Bíblia diz que uma alma, né? O valor de uma alma, o mundo inteiro não paga. Então, uma alma é muito valiosa para o Senhor. Tem muito valor para o Senhor. E eu não estou satisfeito se eu batizar uma pessoa este ano. Mas eu abro para a igreja, aqueles que querem reconciliar com o Senhor. Aqueles que querem, que vêm de outras igrejas e querem, né, querem que faça sua aclamação para o rompimento dessa igreja, nós também vamos fazer
né? A irmã Natália, o Londres, pediu para que nós possamos fazer isso. E nós vamos fazer isso no dia do aniversário da igreja, porque é o dia de festa. Né? É o dia de festa do Senhor. E nós vamos fazer isso no dia, né, do aniversário da igreja. Vamos fazer o batismo, fazemos a aclamação das pessoas, né, mostrando a vitória da igreja do Senhor neste lugar. Né? Você que ainda não desceu as águas do batismo, e você entende que você vê Cristo em você. Quando você olha para Cristo, vê você em Cristo, eu convido você a participar, né, deste simbolismo que é o batismo das águas. E você que veio de outra igreja, né, quer ser membro dessa igreja, eu convido você a conversar para nós podermos fazer essa gravação diante da igreja, né, diante do próprio Cristo. Eu queria responder uma pergunta antes que as crianças venham. Né? O nosso regime de governo da igreja, irmãos, isso foi o que foi levantado essa semana. Nosso regime da igreja é um regime congregacional, mas do modo administrativo. Né? Para quem tem essa dúvida, né, de que regime que nós participamos, eu passo para a igreja aquilo que é mais importante para a igreja. Né? Mas nós temos uma administração que administra a igreja, né? E damos assim, um respeito para a igreja, passando para a igreja aquilo que Deus tem nos ensinado a fazer. Né? Então, qual é o nosso governo de igreja? É um governo congregacional, mas do modo administrativo. Né? Nós temos a administração, mas temos um respeito pela igreja, por aquilo que nós vamos fazer, porque a igreja precisa saber como nós vamos caminhar, né? Todos os dias. Não vou dizer para a igreja, nós temos que comprar papel higiênico, comprar isso, comprar aquilo, mas vamos dizer para a igreja, olha, nós temos um desafio de comprar esse prédio, nós vamos trocar as cadeiras, nós vamos trocar o chão, e isso nós passamos para a igreja, né? Para que a igreja esteja ciente